É. Vamos apressar a nossa TI lá. Vamos. Não, aí já conversei com o Iron, Né, o Iron já está alinhado comigo. que bom. Então O tá Iron bom. já estão assim, não se preocupe. O Iron já está, agora só falta vocês. Então tá tranquilo. Se é para melhorar, né, Rose? Claro, com certeza. Karine também entrou. Tudo bem, Karine? Boa tarde. Tarde. Tudo bem? Deixa eu só dar uma nota. Pessoal, agora são 15 horas mais 1 minuto, tá? Inicialmente o nosso webinar estava marcado a partir das 15 horas. Então, vamos esperar aí mais 5 minutinhos, ver se vai entrar mais alguém, e aí a gente já arranca. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Tudo bem. O Sérgio está na chamada, mas Sérgio, você escuta a gente? Sim, estou ouvindo bem. Tudo bem, Sérgio? Quanto tempo, hein? Tudo em ordem. Então, cara, com saudade já. Então, vou fazer uma visita para você, então. Não, o Sérgio Opa. vem antes para cá. Ele vem Sérgio antes. tá bem. Ô, Sérgio, quando você está aqui em São Paulo? Dia 22, se tudo correr bem. 22? 22. Isso. Tá bom, já vou marcar na minha agenda aqui. Dalvana entrou também, da usina, lá do Grupo São Martinho. 22. Boa tarde. 22. Tudo bem, Dalvana? Boa tarde. Bem. Tudo ótimo. Tudo jóia. Marcar aqui, ó. 22, Sérgio, não esquecer. Sérgio, você poderia aproveitar a oportunidade de fazer uma visita aqui pra gente, né? Claro. Ele vai passar aqui. Não, eu vou. Já está agendado aqui à tarde. Olha, que bacana. Vamos tomar um café. Ótimo, vamos sim. Dia 22, café com o Sérgio. Isso mesmo. Já vou colocar na agenda, café com o Sérgio. Viviane, tá você e o Cleiton, vocês estão em Mogi Guaçu? Tá ouvindo a gente bem? Isso mesmo. Boa tarde aí para todos. Boa A tarde. gente fala da Ingridion, daqui da cidade de Mogi Guaçu. Bacana, muito legal. A gente tem outras, tem o pessoal da Ingridion de São Paulo também, eu não sei se alguém de lá ia conseguir conectar. Sim, sim. Estou vendo que a Letícia... Sim, a Letícia está. Já foi. Até ia falar, eu estou hoje aqui na planta de cabo, então tem mais pessoas comigo, né? Tem o time de qualidade aqui de cabo, a gente está tudo junto acompanhando. Legal, bacana. Inclusive, na semana passada, eu tive uma reunião com a Letícia, onde também tive a oportunidade de mostrar o Loyal 6 para ela. E parece que foi muito bom, né, Letícia? Entrou também o Johnny, da Ingridion também, né, Johnny? Muito legal. Johnny, tá ouvindo a gente? Consegue ouvir? Oi, sim, consegui ouvir agora. Estamos configurando legal. aqui. Bem-vindo, viu, Johnny? O Johnny, né? Obrigado. Da Ingridion também. Da Ingridion também. Da Ingridion também. Legal. Legal. Mas... Agora isso. Um minuto antes. Pessoal, só mais um minutinho. E aí, já iniciamos. Tudo bem? Ok. Ok. Paula não vai conseguir?
Bom. Bom, pessoal, boa tarde, novamente, né? Creio que já tenha expirado aí os nossos 5 minutos iniciais. Eu acho que já podemos começar. Neste momento eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deve dar ok pelo chat, só para saber se vocês estão visualizando. Vamos ver, compartilhar aqui a tela. Você está compartilhando aqui? Não, né? Não. Não, né? Vamos ver se... Agora sim. Tudo ok? Todos estão vendo? Sim, sim, sim. Ok. Olá a todos, bem-vindo ao primeiro webinar Lawyer 2022 Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o consultor Márcio Passos, e trabalho na parte comercial da Lawyer. E nesse momento inicial eu vou conduzi-los nessa apresentação inicial do webinar, que ele estará aqui do meu lado também me ajudando, estamos em um mesmo ambiente. Vou pedir a gentileza que, se puderem, desliguem os seus microfones. E vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse webinar em 3 partes. Eu vou introduzir algumas informações, na sequência a Keila virá apresentando o Lawyer 6 e as suas funcionalidades, e depois, no final, a gente abre um período para vocês tirarem suas dúvidas, tá? A gente vai trocar essa ideia. Então, vamos separar aí em 3 partes, ok? Bom, a ideia deste webinar surgiu de compartilhar com os nossos clientes a versão Lawyer 6 e suas funcionalidades, ok? Bom, a gente vai comparar aí algumas coisas com a versão anterior e também queríamos reunir os nossos amigos, os nossos clientes em um único ambiente que fosse agradável, colaborativo, tá? Mostrando aí a versão do Lawyer 6. Gostaria de salientar que estamos sempre ouvindo os nossos clientes. A opinião de vocês é muito importante para nós. Através das opiniões, através dos seus feedbacks, colhemos essas informações, nos reunimos com a nossa equipe de desenvolvimento, onde a Lawyer lança aí 2 versões por ano, tá? Essas versões ficam disponíveis para os nossos clientes, e eles têm acesso a essas versões, podendo entrar em contato com o nosso departamento de suporte e solicitar essa atualização. As atualizações são gratuitas, então, o feedback de vocês, a sugestão de vocês é muito importante para nós, tá bom? Qual que é o objetivo do Lawyer 6? O objetivo do Lawyer 6 é melhorar a experiência do usuário, conservando a metodologia atual, né? Foco em gestão de qualidade. Benefícios, fácil de usar, o Lawyer 6, intuitivo, tá? Economizamos aí, tem um maior aproveitamento dos espaços. O Lawyer 6 possui várias melhorias, aqui ela vai estar mostrando para a gente que possui várias melhorias, mas a maior parte dessas modificações, ela gira em torno dos painéis. Por exemplo, se a gente comparar os painéis de hoje do Lawyer 6 com as vistas, com as consultas do Lawyer 5, a gente já consegue ver um deparo aí, né? Por exemplo, compartilhamento lá de um painel, né, de uma vista lá no Lawyer 5, era obrigatório ou opcional? No Lawyer 6, totalmente opcional, ok? Quem poderia compartilhar um painel lá no Lawyer 5 era somente o administrador. No Lawyer 6, todos os usuários conseguem compartilhar esse painel. Bom, a novidade dentro dos painéis, ela vem aí embaixo. Por exemplo, dentro de um painel, eu consigo agregar N tipo de filtros, tá? Por status, por elaborador, por área, tá? Filtros dentro do painel. Então, se você tem um painel com todas as informações, eu consigo puxar filtros, tá? Colaborativos dentro desse painel. Consigo colocar barras nesse painel, então eu consigo colocar aquelas barras dentro do painel onde eu consigo visualizar documentos por elaborador, por área, em um percentual. Então, por exemplo, eu quero saber quantos documentos foram elaborados pela colaboradora Keila. Então, ele mostra lá, 75% desses documentos do painel foram elaborados pela Keila. Por exemplo, 15 documentos desse painel foram elaborados pelo Márcio. Então, por exemplo, a Keila vai mostrar isso na prática daqui a pouquinho. Gráficos.
Então, por exemplo, dentro de um painel, eu posso gerar gráficos, né? Ele me traz gráficos em formato de pizzas, onde eu posso selecionar ou desabilitar opções dentro do gráfico. Também, nos painéis, agora é permitido fazer filtros, ok? Filtros é muito importante. Então, por exemplo, além da busca, que continua a mesma, né? Eu posso fazer buscas dentro do painel. Então, tem a busca geral e tem as buscas dentro do próprio painel, que não conseguíamos fazer no Loyal 5, ok? Agora no Loyal 6 é permitido. Bom, maior economia dos espaços e poucos cliques, ok? A Loyal vem com uma inovação tecnológica, ok? Para melhorar a experiência do usuário, assim como eu falei anteriormente, onde unificamos, tá? Unificamos todos os layouts dos nossos módulos. O que é isso, Márcio? Então, por exemplo, para quem usava lá o Loyal 5, cada módulo tinha um layout diferenciado, ok? No Loyal 6, os layouts são parecidos. Então, melhora aí a usabilidade do usuário, a experiência do usuário com relação à ferramenta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se o usuário, ele navega no módulo DNS, tem familiaridade com aquele layout do módulo DNS, ele vai ter o mesmo layout para o QMS, o mesmo layout para KPI, para riscos e compliance, ou seja, outros módulos aí da nossa plataforma. Tá? Dentro dos painéis é possível trabalhar com vários tipos de ferramentas, então eu coloquei aqui uma amostra para vocês, por exemplo, painéis do DMS, tá? Gerando gráficos do DMS, dashboards, tá? Do módulo KPI, um pouquinho do painel do módulo QMS e um mapa de calor aí que está representando o nosso módulo de riscos, tá? Bom, hoje esse webinar é mais para mostrar a ferramenta, as modificações da ferramenta, tendo como base o módulo DNS e o QMS. No próximo webinar, a gente vai fazer um webinar para trabalhar com riscos, certo, Keila? Sim. Ok? Então, vamos fazer um outro webinar, um webinar 2, onde a gente vai falar especificamente de riscos, ok? Bom, a princípio é isso, tá? Essa foi a parte da introdução. A Keila vai entrar agora mostrando para vocês na prática, tá? Todos os painéis do Loyal, ok? Mostrando o que mudou se compararmos da versão 6 com 5, e vai ser bem legal. E na última etapa, depois que a Keila terminar de apresentar para a gente volta com as dúvidas, tirar todas as dúvidas ou sugestões. Tudo bem? Tudo bem, Keila? Tudo bem. Então, nesse momento, pessoal, vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Ok? Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês todos aqui. É muito bom ver tantos rostos conhecidos, pessoas que a gente já trabalhou junto, próximo, pessoalmente. Faz muito tempo que a gente não se encontra, né? É muito bom mesmo estar aqui com vocês, tá? E para nós que somos consultores, esse é um webinar muito especial, porque nós sabemos as dificuldades que vocês têm no dia a dia, algumas coisas que vocês já pediram, e essa versão do Loyal, ela vem atendendo muitas das solicitações de vocês, tá? Então, eu tenho um orgulho, né? Eu fico muito feliz de poder mostrar para cada um de vocês algumas das melhorias, tá? Todos vocês trabalham já com o Loyal há muito tempo, sabem da facilidade e dos benefícios que tem ter o Loyal, e nós sempre tivemos como melhorar, e agora nós vamos trazer para vocês essa versão do Loyal 6, que, como o Márcio falou, não é uma migração, tá? Ela é uma atualização, não tem custo. Nós vamos dar treinamentos para vocês vão ter capacitação, treinamento para que essa transição de uma versão para outra seja o mais tranquilo possível, seja uma atualização que venha realmente acrescentar aí no dia a dia de vocês, tá bom? Vou compartilhar a minha tela. Quando eu compartilho, eu não vejo vocês. Então,
eu vou pedir que, se vocês tiverem perguntas, como tem muitas pessoas, vocês vão escrevendo no chat, eu sei que vão ter muitas dúvidas, vocês vão escrevendo no chat, no final o Márcio vai ler todas as perguntas, a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Bom, estou compartilhando aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim? Ótimo. Essa é a tela de login, tá? Você vai usar o mesmo usuário, a mesma senha que você usa no Loyal 5, você vai usar aqui no Loyal 6. Se é multi-empresa, onde você tem o Loyal instalado, você vai escolher a empresa, vai escolher o módulo, da mesma forma que tem, só mudou um pouquinho o layout, aqui não tem muitas diferenças, tá bom? Acessando, eu vou entrar primeiro no DMS e eu vou discorrer muito tempo no DMS, depois um pouquinho de QMS, um pouco de KPI. A ideia não é, a gente, como o Márcio falou, nós vamos fazer um webinar só para falar de riscos, tá bom? O webinar não vai ter nada só para a gente mostrar como o módulo de riscos funciona, tá bom? Bom, você já viu que mudou bastante o layout, a gente tem aí uma diferenciação, o QMS continua na cor laranja, né, tudo meio alaranjado. Eu tenho aqui esse menu, que quem tem perfil de administrador consegue ver a configuração e a administração. Eu posso aumentar a minha tela de pendências, eu posso melhorar ela aqui, eu posso aumentar e eu posso diminuir, né? Eu posso ter tanto expandir quanto colapsar. Depois que a gente decora o que é cada um desses ícones, a gente trabalha mais com ela, que você ganha espaço aqui na sua tela de painéis, tá bom? Outra coisa que você tem é uma mudança de layout. Inicialmente, você vai ter sempre pendências, tá? Aqui vai ter todas as pendências, você vai ter as novidades, que eram aqueles últimos publicados, e eu tenho aqui uma lista mestra. Esse painel, você vai eleger qual painel você quer ver na sua página de início, tá? Não é obrigado, eu coloquei a lista mestra porque eu gosto de ter todos os documentos que estão vigentes, que estão publicados, eu gosto de ver aqui. Mas não é obrigado, tá? Eu deixei aqui a lista mestra, e aí eu posso mudar essa forma, em vez de ser uma lista, eu posso colocar os painéis um do lado do outro, eu posso mudar, eu não quero ver logo de cara as pendências, eu posso mudar, eu trago para cá, eu ponho as novidades primeiro, depois eu coloco a lista mestra, você vai fazer essa configuração. Uma vez que você mudou, a próxima vez que você se logar, você já vai ver nesse formato, tá bom? Eu vou deixar dessa maneira que estava, só para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, tá bom? Isso são pequenas coisas que foram pedidas e a gente foi mudando. Eu lembro que muito o pessoal da Voit falava, puxa, os botões são grandes, mas a letra é pequena, então a gente foi atendendo a esses pedidos que foram feitos ao longo do tempo, e a gente vai tentando colocar de uma maneira que você tenha um bom aproveitamento, tanto do espaço de tela, quanto fique fácil para você tá visualizando, tá bom? Aqui na tela de pendências, deixa eu aumentar ela aqui, eu tenho alguns filtros, tá? Eu consigo ver por status, se eu quiser, eu tenho aqui documentos que eu comecei a fazer e não dei continuidade, que estão parados comigo como elaborador, documentos que eu preciso revisar e documentos que já estão publicados. Esses documentos que estão publicados, você vai falar, puxa, tem documento publicado na minha tela de pendências? Ele está publicado porque alguém colocou, deixa eu ver aqui um documento que está publicado, eu tenho esse documento aqui. Esse documento, ele está publicado, mas alguém colocou eu como um leitor recomendado. Então, os documentos que estão com essa etiqueta azul, eu tenho vários documentos aqui com a etiqueta azul, eles são documentos que eles foram colocados aqui foram enviados, ele já passou por todo o fluxo do workflow e está aqui pendente para que eu faça a leitura recomendada, tá bom? Eu tenho também essa etiqueta vermelha. Aqui nessa etiqueta vermelha, ela vai aparecer em 2 momentos. Quando eu faço parte de algum passo do workflow,
foi me dado lá 3, 4 dias, por exemplo, para fazer a revisão desse documento, e eu estourei o prazo, ele vai aparecer aqui em vermelho. Além das notificações, os e-mails que são enviados, ele vai ficar aqui em vermelho, dizendo que eu preciso atuar em cima desse documento. Outra coisa que vai aparecer é um documento que já foi publicado, ele tinha um prazo de vigência de 1 ano, 2 anos, e eu não fiz uma nova versão, eu sou o elaborador desse documento, ele vai aparecer aqui com essa etiqueta vermelha, tá bom? O mesmo acontece para o QMS, quando eu tenho uma ação, que eu tenho um prazo, e eu estourei o prazo, eu não atuei nessa ação, num prazo, ele vai também aparecer em vermelho, tá bom? Os leitores recomendados, ele só aparece aqui no DMS, tá bom? E tem uma terceira etiqueta que é de novidades. Essas novidades, ele vai aparecer tanto quando um documento é publicado por último, quanto quando um documento chega para mim para atuar em algum passo do workflow. Então, se alguém acabou de me mandar, eu não abri ainda, ele aparece com essa etiqueta verde como novidade, tá? Aqui, eu vou abrir aqui o painel de novidades, ele tem alguns filtros. Aqui, por padrão, ele vai aparecer só os últimos 7 dias. Eu posso mudar para 15 dias ou para 30 dias. Aí eu vejo todos os documentos que foram publicados, por exemplo, nos últimos 30 dias, tá? Eu consigo ver aqui. Tá? Mudando um pouco dessa página de início, eu tenho aqui os meus painéis. Eu criei alguns painéis. Tá? Eu tenho um painel de documentos vencidos ou a vencer, um que só tem esse tipo de documento histórico de fornecimentos, eu tenho a lista mestra. Como administrador, a gente não gosta de fazer isso para todos os colaboradores, eu tenho aqui um painel que eu tenho os documentos obsoletos, um que tem as pendências gerais, porque na página de início eu tenho as minhas pendências, mas vocês que são administradores da ferramenta, vocês vão ter uma visão das pendências gerais do sistema. Então, aqui nas minhas pendências gerais, eu consigo ver tudo que está pendente, por status, então eu quero ver tudo que está parado com autorizador, tudo que está parado com revisor. Eu consigo ver por área. Aqui, o que o Márcio falou, ele dedicou algum tempo aqui falando um pouco dos painéis, é que os filtros era uma das coisas que vocês mais pediam para nós. Foi uma coisa que foi pedido muitas e muitas vezes, e nós tentamos fazer os filtros da forma que fosse mais prática para usar. Então, eu tenho aqui todos os documentos que estão em criação. Quando eu criei esse painel, eu coloquei esses filtros, documentos que estão em criação. Eu posso ver por área, por exemplo, eu quero ver pela área da manutenção os documentos que estão pendentes. Eu posso fazer documentos por responsável, eu venho aqui, limpo aquele filtro, eu quero ver por responsável. Todos os documentos que estão pendentes para a Keila. E aqui eu vejo os documentos que estão pendentes para a Keila. Então, esses filtros, vocês vão poder colocar, nós vamos fazer juntos, né? Eu vou ensinar vocês a fazer, nós vamos fazer um treinamento para vocês terem toda a capacitação para criar esses painéis e trabalhar com esses filtros. Então, aqui vocês vão poder trabalhar de uma maneira que vocês vão colocar as colunas e, de acordo com as colunas, vocês vão ter os filtros. Eu vou mudar aqui do painel de pendências para a lista mestra, tá? Aqui na minha lista mestra, eu vou ver, por exemplo, eu quero ver os documentos da área de... deixa eu ver, eu quero ver da produção. Eu quero ver os documentos da produção e eu quero ver, por exemplo, a FISPIC. Eu tenho aqui essa barra, ele vai pegar todos os meus documentos desse painel da lista mestra, que o filtro que eu coloquei, eu só queria todos os documentos que estão publicados, eu não tenho nenhum documento pendente. Então, aqui eu consigo ver os documentos que são da área da produção e eu tenho uma FISPIC. Eu quero saber, por exemplo, os documentos que vão vencer no próximo mês. Então, eu tenho aqui o ciclo de vida, eu vou vir aqui, eu quero ver os documentos que vão vencer no próximo mês. E aí eu tenho aqui os documentos que vão vencer no mês que são da área de produção. Por exemplo, deixa eu tirar aqui a FISPIC, aí eu vejo os documentos que vão vencer no próximo mês. Ou eu posso fazer os documentos que venceram no último mês.
E aí eu tenho os documentos, na minha base de teste não tem nenhum documento que vai vencer, que venceu no último mês. Eu posso fazer aqui, deixa eu fazer 100, para vocês verem só no próximo mês, eu tenho aqui, e os documentos que venceram. Então, para vocês que fazem essa administração dos documentos, que vocês que fazem toda essa gerência, esses filtros vão ser muito úteis, tá bom? Tem outros filtros, tá? A gente pode colocar, vocês têm referências, por exemplo, por unidade. Tem, por exemplo, a Iguaçu, né, que agora é a CPMC, tem várias unidades, a Ingridium tem várias unidades, você pode fazer filtros por unidade. Então, a gente tem aqui, esses filtros, eles parecem muito com o Excel, você vai conseguir trabalhar de uma forma muito, muito prática, tá bom? Outra coisa, aí tem outras ferramentas, todas as ferramentas que tinha no Loio 5, continuam agora no Loio 6. Então, aqui, por exemplo, a gente usava muito exportar, né? Então, eu consigo, de um painel que eu criei, eu consigo exportar para o Excel. Então, do jeito que eu criei aqui, com essas colunas, eu exporto para o Excel, vai abrir o relatório do jeito que eu tenho aqui, só que no Excel você pode manipular, né, as informações. Vou ter aqui essas informações que eu criei. Eu tenho também os gráficos, tá? Os gráficos, como o Márcio disse, são esse gráfico de pizza. Cada filtro, ele já vai fazer aqui o gráfico. Então, eu tinha lá o filtro de elaborador, ele pega aquele painel e coloca o percentual de cada um, para cada elaborador. Por área, eu tenho aqui, por tipo de documento, o ciclo de vida ele não consegue dividir, né, porque é uma data, mas os filtros que eu coloquei lá, ele transforma em gráficos, tá bom? Voltar aqui para o painel. Outra forma de visualizar, a ideia é que ninguém vai ter desculpa de falar para você que não conseguiu encontrar o documento, né? Agora, essa desculpa não vai colar mais, porque tem muitas formas de localizar. Então, outras formas de localizar é por área, que é muito parecido com aquela árvore do Explorer, né? Então, eu venho aqui, vou pegar aqui a área da produção. Eu clico aqui na área da produção, todos os documentos que estão relacionados à produção, que lá, quando você criou, você colocou lá a área da produção, vão aparecer aqui, tá bom? Eu tenho também como, uma coisa que vai ser muito útil em auditorias, principalmente, é por categorias, eu colocar aqui o item da norma. Então, por exemplo, eu coloco aqui, estou fazendo uma auditoria de meio ambiente, eu entro aqui, o auditor pergunta se eu tenho lá um documento relacionado ao sistema de gestão ambiental. E aí eu entro lá no item da norma, é claro que essa informação já está no documento e eu consigo ver os documentos que estão vinculados ao item da norma, tá bom? São coisas que já existia no Loio 5, tudo isso que eu falei já existia, mas agora está muito mais fácil de usar, muito mais simples, com poucos cliques você chega nessas informações, tá bom? Outra coisa que vocês usam muito, vocês que trabalham na administração da ferramenta, vocês usam muito, são essas ferramentas administrativas, tá? Então, eu tenho a delegação, continua funcionando, estender áreas, modificar valores de referências, que a gente tem que usar com muito cuidado, e adicionar leitores recomendados. Eu vou falar rapidamente de cada um, não vou falar muito, porque vocês já conhecem melhor do que eu, vocês trabalham todo dia com isso, tá? Então, eu vou mostrar rapidamente o que tem um pouco diferente em cada uma delas. Aqui a delegação, eu posso delegar só para o elaborador, ou posso delegar passos do workflow. Quando eu coloco delegar passos do workflow, eu posso dizer, isso é uma diferença, se eu quero delegar todos os passos ou só os próximos passos. Então, vamos supor que o documento está no passo revisor, e eu tenho a mesma pessoa no passo elaborador, revisor e autorizador. Se eu falo que eu quero delegar só os próximos passos, ele só vai delegar o passo autorizador. Os passos anteriores continuam. E às vezes a gente tinha que ficar olhando lá no acompanhamento quem fez e foi mudado. Então, isso daqui veio para acrescentar essa informação, tá bom? Aí eu vou dizer quem é o usuário que vai sair. Então, eu vou pegar aqui
o meu usuário, quem vai sair é a Keila, quem é o novo responsável, vou colocar aqui o Márcio, vai ser o novo responsável, e os formulários que eu vou delegar. Eu posso delegar todos os formulários dessa vista, no caso eu estou lá na minha lista mestra, ou eu posso selecionar como tinha antes no Loyal 5, então eu venho aqui, vou pegar aqui o documento, vou pegar esse documento, cadê? Controle de documentos externos, tá? Fica registrado lá no acompanhamento, como acontecia no Loyal 5, fica tudo registrado, quem fez, quando fez, quem delegou, fica lá tudo registrado, tá bom? Para ganhar tempo, eu não vou mostrar todos esses detalhes, porque aí a gente aproveita melhor o tempo, tá bom? Eu tenho aqui, estender áreas, você lembra que é acrescentar áreas. Eu não consigo tirar uma área, eu consigo acrescentar. Vamos supor que o elaborador esqueceu de inserir uma área num documento, o documento já está publicado, você não precisa fazer uma nova versão. Eu venho aqui, coloco qual é a área que eu quero acrescentar, então eu vou colocar lá a área da produção, qual é o formulário, eu também posso acrescentar, vamos supor que chegou uma área nova, foi criada uma área nova, eu posso acrescentar essa área em todos os documentos. Ou então, eu seleciono aqui um documento e coloco lá minha análise da água, esse documento agora tem a área da produção, tá bom? Outra ferramenta que a gente usa, mas tem que usar com sabedoria, eu sempre falo isso quando eu vou fazer um treinamento, porque eu tenho muito medo dessa ferramenta, é modificar valores de referência. Então, aqui, você vai ver que todos esses campos têm essa busca rápida. Então, aqui eu vou dizer que eu quero, por exemplo, deixa eu colocar aqui qual é... processo, eu vou selecionar aqui uma referência, processo de gestão. Qual o valor que eu vou mudar? Eu vou colocar, vamos dizer que um documento está lá com a gestão comercial e eu quero mudar para a gestão da qualidade. E aí eu vou selecionar qual é o formulário. Todos os formulários, e aí eu vou vir aqui. Não, eu quero só inovação. Então, esse documento, inovação, ele vai mudar lá de gestão comercial para gestão da qualidade, tá bom? Bom, a última ferramenta que acrescenta uma coisa que vocês pediram, que é leitores recomendados, que ela tem uma diferença do outro, que ela traz uma melhoria, e que eu posso selecionar usuários específicos, vir aqui, selecionar um por um, ou eu posso vir aqui, seleciono a área, e na área eu vou ver, vamos supor que eu coloco aqui a área da produção, e eu posso vir aqui selecionar todos os usuários da produção, tá bom? E eu tenho aqui como, depois que eu selecionei os usuários, eu venho aqui e seleciono qual é o documento que eu quero, tá bom? Isso aqui vai ajudar bastante, porque quando eu falar de avaliação, vocês vão ver que vocês vão querer usar muito esses leitores recomendados, porque a avaliação está muito bonita, tá bom? Bom, falamos aqui das ferramentas, essas ferramentas, tudo isso que eu falei, de delegação, de estender áreas, tudo isso funciona tanto para DMS quanto para QMS, para qualquer modo, tá bom? As ferramentas, a forma de utilizar, elas são idênticas, só que a aplicação vai ser para formulários diferentes. Só leitores recomendados que a gente só tem aqui no DMS mesmo, na gestão de documentos, tá bom? Bom, nós temos os favoritos continua muito parecido com antes, eu tenho pastas aqui, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a minha pasta de meio ambiente, eu tenho os documentos, eu posso ter uma pasta com os documentos que eu sei que o meu auditor vai me pedir, então eu venho aqui, seleciono a pasta de meio ambiente, eu consigo ver os documentos que eu sei que já vão ser pedidos que são pedidos mais vezes, então eu tenho aqui esses documentos, tá bom? Eu vou voltar aqui na minha aba de início, a pesquisa tem um diferencial, eu vou entrar aqui na lista mestra, eu tenho como fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu coloco a palavra qualidade, eu quero pesquisar somente nesse painel.
Vamos supor que você criou um painel que você só tem instrução de trabalho, você aplicou os filtros, você quer procurar dentro das instruções de trabalho, algum documento que tem. Então, ele só vai pesquisar nesse painel. Mas eu também posso pesquisar fora do painel, eu posso pesquisar em todo o sistema. E aí ele vai fazer toda essa varredura e vai trazer todos os documentos que vão ter a palavra qualidade, ou no título, ou no conteúdo e nos anexos, tá bom? Essa pesquisa, ela vai ser muito útil, vocês vão ver como ela é muito útil no dia a dia, como a gente usa muito ela, né? E você também pode, vou aqui abrir um documento, você vai poder localizar esse documento e já marcar ele como favorito, tá? Aí você já joga ele lá na pastinha, esse daqui eu vou ler mais tarde. É um documento que eu vou deixar, vou pôr numa pastinha que eu deixo para ler mais tarde, tá bom? Eu vou abrir um outro documento, aqui na minha lista mestra, eu vou fazer um filtro, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui segurança do produto, eu tenho aqui o documento Autêntico BR. Esse documento, eu vou clicar com o botão direito, você vai ver que o botão direito, que é uma coisa que vocês pediam muito, que é uma coisa que faz muita falta, porque todos os sistemas, o Windows, tem muito essa função do botão direito, ele vai ter algumas aplicações. Eu posso abrir esse documento, clicando aqui no botão direito, eu posso fazer uma vista prévia, se eu não quero abrir o documento, eu só quero dar uma olhada para ver se é esse documento mesmo. Ah, é esse documento que eu queria. Não era bem esse documento, mas eu posso fazer uma vista prévia desse documento, eu posso abrir ele numa nova guia, eu posso marcar ele como favorito, então daqui eu já marco esse documento como favorito, vou pôr lá na minha pastinha também, que eu vou ler mais tarde, fica lá marcado esse documento, eu posso alterar o status, esse documento já está publicado, mas se é um documento que ele está em qualquer outro status, tá? Com um revisor, com um elaborador, o mesmo funciona lá no QMS, só lembrando, tá? Funciona também no QMS. Eu venho aqui e mudo o status desse documento. E eu consigo ver os relacionados, os documentos que estão relacionados. Esse eu não tenho, mas se eu tenho lá alguns documentos que estão relacionados, eu já vejo tudo em um único documento, tá bom? Eu vou abrir esse documento, porque nesse documento específico, eu estou como leitor recomendado e eu não fiz a leitura ainda. Funciona da mesma forma. Você que criou esse documento, você que é o elaborador, você cria o documento, coloca lá todo o conteúdo, você vai fazer, se você quiser, ele é opcional, não precisa ser para todos os documentos, você vai criar uma avaliação. Quando o usuário leu o documento que ele fechar, o sistema vai perguntar se a pessoa leu realmente. Se ele falar que leu, vai abrir algumas perguntas que o elaborador colocou, tá? Então, aqui eu fiz algumas perguntas referentes a esse documento, mas você pode colocar verdadeiro ou falso, sim ou não, você vai dizer qual é as perguntas. Você pode pôr um peso nessas perguntas, vamos dizer que essa avaliação toda vale 5 pontos. Eu quero que, obrigatoriamente, essa pergunta ele responda correto. Então, eu coloco 4 pontos nessa e 1 ponto nessa. E aí, ele não consegue marcar como lido se ele não colocar certo essa questão. Tá bom? É uma forma da gente ajudar os nossos colaboradores, né, os usuários aí, o pessoal, a fixar, né, a gente consegue ter certeza que ele tenha o controle, tenha o conhecimento desse conteúdo, tá bom? Eu já falei bastante de QMS, de DMS, vou falar um pouquinho do QMS, porque as funções são as mesmas, vocês conhecem muito bem como funciona o sistema, tá? Eu tenho aqui as pendências, tenho a etiquetinha vermelha também, tem todas as mesmas funções. Aqui nas pendências, a diferença do DMS para o QMS é que eu tenho aqui todos os formulários, então eu posso ver os programas de auditoria que estão pendentes, que eu preciso trabalhar neles, eu posso ver, então eu tenho aqui esses filtros, eles vão funcionar de uma maneira, tem uma função a mais aqui nesses filtros, tá bom? Eu vou abrir só para vocês
vou passar bem rápido, porque o tempo tá correndo bastante, mas eu vou abrir aqui para vocês um programa de auditoria, só para mostrar, funciona muito semelhante, tá? As outras, ao DMS, e muito semelhante ao Loyal 5. As funcionalidades são as mesmas. Aqui eu tenho, por exemplo, o meu programa de auditoria, com os planos de auditoria, o relatório, a não conformidade, dentro da não conformidade tem uma ação, então você consegue ter essa visão. E uma coisa que é interessante, eu vou abrir aqui uma não conformidade, só para vocês verem um diferencial. O workflow, e isso acontece também no QMS, o workflow agora eu consigo ver um gráfico, eu consigo ver em gráfico os passos do workflow, o que eu posso enviar para frente, o que eu posso fazer, devolver, né? Enviar para frente ou devolver, e posso ver o gráfico completo, tá? E eu também posso imprimir esse workflow, tá bom? Eu posso fazer a impressão, porque às vezes você vai dar um treinamento, você precisa de uma explicação um pouco melhor, você consegue ver aqui esse fluxo. Para todos os formulários, DMS, o de ação tem muitos passos, aí a gente dá essa expandida aqui, você vê o gráfico um pouco melhor, tá bom? Tanto para DMS quanto para QMS, qualquer formulário você consegue imprimir esse workflow também. Tá bom? Quando eu tenho, eu queria mostrar uma última coisa que eu não falei de QMS. Vamos supor que você criou um painel, e nesse painel você quer enviar um relatório para alguém, mas você não quer mandar no formato aberto. Então, eu posso imprimir esse formulário. Deixa eu aumentar aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Então, eu criei um painel, e desse painel eu faço essa impressão e gera como se fosse um relatório. Tá bom? Que é outra função que já tinha também no Loyal 5, mas está um pouco melhorada. E para finalizar, vou falar bem rapidamente de KPI, dos indicadores. Alguns de vocês já usam os indicadores, e ele tá mais... o layout dos indicadores agora, ele é muito mais parecido com os outros módulos, tá? Então, aqui eu tenho um dashboard que tem os meus indicadores, eu consigo ver, por exemplo, um indicador que está reclamação de cliente, eu posso vir aqui, vou abrir esse indicador, eu vejo quais são as coletas que eu tenho desse indicador, e uma coisa que funciona muito bem, eu posso agregar, olha, faz muito tempo que eu não coloco a coleta desse indicador, a última foi no mês 7 do ano passado, então eu posso vir aqui, e eu posso fazer um carregamento maciço. Eu já tenho uma planilha de Excel, que eu fiz nesse formato, data e o valor, eu venho aqui e eu faço o carregamento, eu tenho aqui uma planilha que já está nesse formato certinho, né, data e o valor, e aí ele carrega todos esses dados, ele vai carregar aqui no meu indicador. Tá bom? É uma forma da gente agilizar um pouco o processo. Você consegue, no indicador que está fora da meta, você pode vir aqui, você cria você pode aqui ver detalhes, criar uma não conformidade, uma ação, é tudo muito integrado, um módulo com o outro, tá bom? A ideia é realmente passar, a gente tem pouco tempo, né, mas eu queria passar para vocês uma ideia geral de como está essa nova versão. Nós temos já muitos clientes que trabalham com essa versão, e o nosso objetivo é, daqui para frente, a gente vai coordenar com vocês, vocês vão entrar em contato com o nosso suporte, o suporte vai agendar com vocês, a maioria de vocês tem um ambiente de teste, a gente vai fazer a atualização no ambiente de teste, vamos capacitar vocês, uma capacitação de no máximo 2 horas, não precisa, porque vocês já conhecem muito bem o sistema, a gente vai capacitar vocês e faz a atualização para o ambiente de produção. Essa atualização, ela não dura mais que 2 horas, tá bom? A gente faz, você vai ter o seu ambiente de produção parado por 2 horas.
e aí não gera custo, nós vamos deixar vocês capacitados. A ideia é que você use o Loio 6 o quanto antes e que seja uma atualização que agregue valor aí para a sua empresa, tá bom? Tem alguma pergunta, Márcio? Tem. O pessoal está fazendo muitas perguntas? Sim, o pessoal está fazendo bastante perguntas. Então tá bom, vamos ver se eu consigo responder. Vamos lá. Vamos lá. Dalvana, eu vou começar aqui. Dalvana da Usina, né, do Grupo São Martinho. Nessa nova versão, também tem a opção de mudar o usuário. Aquela opção de mudar o usuário. Mudar, delegar, o Dalvana que você quer dizer? Porque eu tenho como delegar, como a gente delega passos de workflow. É isso? Sim, Keila. Por exemplo, a pessoa entrou de férias e ela quer delegar o usuário dela para outra pessoa nesse período que ela está de férias. É aquele campo delegação superior, temporária, né? superior no início, lá no cabeçalho do Loio. Hoje, essa versão que eu tenho hoje no mercado não tem ainda. Mas aí a gente compensa com a delegação que já funciona, né? A gente faz aquela delegação que eu mostrei, mas em agosto eu vou ter uma versão que já tem a delegação temporária. Porque são poucos clientes que usam, tá, o Dalvana, a delegação temporária. Hoje aí na usina vocês estão usando, Dalvana? Essa opção ela não está funcionando bem, Keila. Exatamente, porque tem muitas reclamações. Mas em agosto a gente vai ter essa função. Já está em teste, mas acredito que em agosto já vai estar prontinho. Acredito que até a gente colocar na usina, né, Sérgio? A gente está fazendo todo um plano aí, até lá vocês já vão ter essa versão com essa função, né, Sérgio? Não sei se a gente consegue antes. Estamos trabalhando, Dalvana. Estamos trabalhando, acho que nós vamos conseguir antes. Aí a gente atualiza, a atualização é muito simples e aí já vai ter essa função em pouco tempo, tá bom? Tá bom. Legal. Outra perguntinha aqui do Fernando, eu vou ler a pergunta dele, se ele quiser abrir o microfone e falar, para a gente poder... Fernando é da onde? Fernando, só tá Fernando aqui. Fernando? Oi, da São Martinho também, Boa Vista. Boa Vista. É o Fernando, peço. É o Fernando, ele fez uma pergunta aqui, ó. Aí, Fernando, você me corrige se eu estiver errado. Sobre o QMS, ainda é necessário criar todos aqueles formulários entre a ocorrência e a análise da eficácia? Fernando, aí na Boa Vista, nós parametrizamos dessa forma. Eu acredito que vale a pena a gente revisar o projeto e minimizar, porque foi parametrizado assim. Então, quando a gente fizer a atualização, não vai mudar, porque a atualização, ela não muda a parametrização que foi feita. Mas eu acredito que a gente pode sentar, o Sérgio já falou para mim que vale a pena a gente, vocês já conhecem melhor o sistema, a gente reduzir um pouco aquele monte de formulários, né, Fernando? Não sei se você eu acredito que dá para minimizar um pouco e deixar ele mais funcional, mas do jeito que está parametrizado no Loio 5, vai para o Loio 6, não vai mudar. Mas aí a gente faz a nossa parte, tá bom, Fernando? Aí eu vou pedir para você, Fernando, pode abrir o microfone, Fernando, não tem problema não. Eu vou pedir para você entrar em contato com o Sérgio e a gente marca uma reunião. O Sérgio vai estar aqui dia 22, a gente marca uma reunião para revisar isso. Tá bom, obrigado, Keila. Obrigada a você. No caso do Fernando, é só revisar a parametrização, tá certo? É isso. Fernanda é da Iguaçu? Farias? Fernanda Farias? Oi, é da Tagassago, Márcio. Fernanda, tudo bem? Tudo jóia. Eu ouvi falar de você, Tudo Fernanda. É? Câmera, Quero que vem. Eu te conhecer? Não. É possível? Oi? Desculpa, não ouvi. Ela queria te conhecer. Queria te conhecer. É possível? Câmera. Eu já ouvi falar de você. Você é da Karen. Tudo bem. Prazer em te conhecer. Prazer. Tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Tudo jóia. Fernanda, os relatórios de não conformidade, eu consigo exportar no formato editável? Você pode esclarecer? É que assim, hoje, o que acontece? Hoje, quando eu preencho todo o relatório de não conformidade, eu vou mandar para um fornecedor. Certo. Aprovação de fornecedor. Certo. Para eu enviar esse formulário para ele estar me preenchendo com a tratativa de causa raiz e o plano de ação, eu tenho que exportar todas essas informações para um formulário paralelo, que eu tenho que editar, passar todas as informações para lá, porque no Loyal,
quando eu peço para estar exportando esse relatório, ele só está em PDF. É seguro, né? Ele não consegue editar. Né? Ô, Fernanda, e para ele acessar o sistema, a gente criar, é muito complicado, porque no sistema ele não vai fazer, porque é segurança da informação. Não. Na versão 6. Não. Eu prefiro aí continuar fazendo dessa forma. Exatamente, porque tudo que você imprimir e retirar de conteúdo, ele vai transformar em PDF, é um formato seguro, ele não vai baixar no formato editável. Tá, a menos que esteja em edição, né? Mas não é o seu caso. Tá. Não, eu queria só otimizar mesmo, né? Evitar de passar essas informações no relatório para estar encaminhando para eles. Claro, entendi. Vai continuar em PDF, tá? Vai continuar. Tá bom. Mas a gente pode pensar em uma forma de te ajudar, Fernanda. Talvez deixar só esse campo editável, não sei se isso é possível. É possível. Eu acho que dá para pensar em alguma coisa. Pode ser. O campo de investigação e plano de ação, entendeu? É só isso que eu preciso de a devolutiva dele. Porque no Loyal, as sessões, você pode dizer em que passo aquela sessão pode ser editável. Não só o elaborador edita. Então, se você disser que um determinado passo ele está editável, você baixa aquele conteúdo ali, que ele está editável para você. Pode ser, a gente pensa também em parametrização. Dá para fazer. O Sérgio falou uma coisa, mas eu acho que você já fez. O Sérgio falou criar uma máscara de impressão, mas a máscara de impressão, ela cria o PDF, você cria um formato aberto, né? Isso, exatamente. Tá. Mas vamos ver se a gente consegue... o Book está indo embora. Book, obrigada por ter vindo, viu? Muito bom. E vamos ver se a gente atualiza aí a Voit. Obrigada, viu, Book? Fernanda, a gente marca uma reunião para falar disso. Talvez a gente modifique alguma coisa na parametrização, tá bom? Combinado, obrigada. Ok. Tem mais perguntas aí, Márcio? Não, tinha uma pergunta do Sérgio que ele fez. Eu acabei respondendo ele já, que ele pergunta do usuário multiempresa, se ele vai continuar saindo de uma empresa para entrar na outra, e eu respondi sim. Sim, é isso mesmo. Tem algumas empresas que é multiempresa, né? Tem mais de um Loyal e continua dessa forma assim, tá, Sérgio? A ideia é manter essa função, tá? Keila. Oi, Fernando. Uma outra dúvida. Sobre o formulário de avaliação dos leitores, é possível da gente ver nessa parte gráfica nova aí como foi o desempenho nas avaliações de um determinado documento, ou no DMS, ou no QMS, ou no módulo KPI, e é possível travar também uma nota para que, se alguém não atingiu aquilo, ele tem que ler de novo o documento, se ele for um leitor recomendado? Tem. Fernando, tem tudo isso. Tem, e tá bem bacana. QMS não, tá, Fernando? Você falou QMS, KPI, isso não tem. É só para o DMS, só para documentos, tá? Mas aí a gente consegue ver dentro do próprio DMS, então. Consegue ver no documento. Se der tempo, no final eu mostro até para vocês. Senão, eu vou mandar para vocês um manual que fala sobre a avaliação. Que explica tudo isso. Você consegue ver quantas vezes a pessoa tentou entrar, consegue colocar um comentário para induzir a pessoa a voltar à leitura, algum comentário que ajuda a pessoa a responder. Muito bom, tá muito bacana. Olha, hoje, a menina dos meus olhos do Loyal é a avaliação, porque eu gostei muito, fica muito fácil de usar. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais gosta. Dalvana, não é possível usar o Loyal offline. A Dalvana perguntou ali, não é possível, tá? Ele é online e a gente precisa ter a informação atualizada em tempo real. Já foi pedido para fazer leitura, só leitura offline, mas a gente ainda não amadureceu essa ideia, tá bom? Pode ser que no futuro, que vocês têm a Ingridion, tem pessoas que estão no campo, eu entendo a ideia, mas a gente precisa amadurecer, pensar, fazer um projeto para atender, tá bom? Tem aí um montão de perguntas. Bom, vamos lá, mais 3 perguntas aqui, que a gente está com o horário avançado. Só responder a Letícia, que ela quer receber um material. Vou enviar, Letícia, já vou deixar anotado aqui. Vamos enviar para todo mundo, ok? Tá? Para todo mundo.
A Fernanda Aparecida Farias está perguntando, o KPI consegue ler dados do QMS para compor os indicadores? Consegue, Fernanda. Consegue de forma automática, ele vai ler dados do QMS e de DMS, tá? Então, eu posso ter ações atrasadas, não conformidades encerradas nos últimos 3 meses, 6 meses, ações que foram, que estão pendentes, a gente consegue extrair um monte de informação automático. Fora os automáticos, você pode também colocar outros indicadores de forma manual, que foi mais ou menos o que eu fiz, tá bom? É possível sim. A gente precisa amadurecer um pouquinho o QMS aí e começar a usar, né? Legal. Última pergunta aqui para a gente poder finalizar, porque a gente já está com o horário em cima. O Sérgio pergunta aqui, vai ter um QR Code para acessar um documento? Sérgio, no futuro próximo, tá? Estamos avaliando essa possibilidade. Você não é o primeiro cliente que pede isso, tá? Seria muito interessante mesmo ter um QR Code, onde um determinado painel, o próprio celular pudesse ler um determinado documento e aparecer na tela do celular. Estamos estudando a ideia, tá bom? Não consigo te precisar uma data, mas depois a gente pode colocar isso no roadmap, ok? Mas não vai demorar, viu, Sérgio? Não vai demorar. Tem muita gente pedindo, a gente precisa correr atrás dessa informação, vamos ter em breve. Exato. Pessoal, ok, obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo certinho? Se vocês precisarem também, agendamos uma reunião em particular, podemos realizar uma nova apresentação, tá? Personalizada. E eu acho que é isso, pessoal. O objetivo foi esse, mostrar para vocês o Loyal 6 e as novas funcionalidades. E eu acho que atingimos, né? E a ideia é que vocês têm já o contato do Helpdesk do Loyal, vocês estando seguros, pode falar com a gente, né? Eu e o Márcio estamos à disposição, mas para agendar a atualização, como eu falei, a gente vai fazer, primeiro momento, o cronograma é mais ou menos esse, faz a atualização num ambiente de teste, depois a gente faz uma capacitação e faz a atualização no ambiente produtivo, tá bom? Quando a gente tiver tudo isso pronto, aí a gente faz essa virada, tá? Abre um ticket lá com o Helpdesk, que a gente vai, desde que vocês estejam aptos, a gente passa para o Loyal 6. Tá? Ok, pessoal, só temos a agradecer, muito obrigado por hoje, tá bom? Qualquer coisa estamos à disposição. Gratidão. Muito obrigada e a gente se vê logo, gente. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigado.